foi o fato que aconteceu quando os Beatles chegaram lá e o Pete Best e os outros três foram tocar Ask Me Why, Love Me Do, pra ver se seriam aprovados, né? E aí foram aprovados com ressalva. Com ressalvas. E aí Coitado do meu que... colega. Coitado do seu colega. E aí entram também rumores, e eu já estudei muito isso, lendo relatos do pessoal da época, de historiadores e tudo, e tem umas curiosidades muito interessantes. Mas eles chegaram lá, e o George Martin... O que a gente tem de rumores aí? George Martin não gostou. Do que o George Martin não gostou? Não gostou do Pete Best. Tem mais alguma coisa que você viu a respeito disso? Da pegada. Ele chamou até um outro cara, né? Sim. O senhor baterista, uma pegada que depois veio a tocar até com John Lennon. Sim. Né, com Alan White, que foi baterista, inclusive, do Yes. É o Andy White. Andy né? White, perdão. Isso. Andy White. Andy White. Alan não, Andy. Então era um baterista de estúdio, né? Normalmente a gente, até hoje existe músico de estúdio, que o cara, né? Ele vive só para gravar. Então ele grava de axé a funk, de pagode a rock and roll, grava tudo. É músico de estúdio que se chama, né? E ele estava lá e colocou, e a pegada foi outra, né? E aí a pergunta que também aí eu que faço para vocês, por que então ele não entrou para os Beatles no lugar do Pete Best? Não sei, porque era talvez um músico de estúdio que estava lá. Então, aí o que acontece, gente? E o resto da história, de repente você sabe outros detalhes aí. Eu sei uns detalhes aqui, porque eu sou um cara que pode ser... Eu não me lembro de ter visto muita gente falando isso, mas eu acho que foi uma sacanagem. Eu sou fã do Pete Best. Ó, uma coisa que eu tenho que falar. Ringo é o Beatle. Não podia ser outro nos Beatles. É o Ringo e ponto final. Mas que foi, eu posso avaliar a coisa também de como naquele escopo, no que aconteceu ali, eu acho que foi uma sacanagem. Por quê? O que acontece? Eles fizeram lá a apresentação, o George Martin chegou pro Brian Epstein, que era o empresário dos Beatles, que conseguiu essa adição, e falou, ok, eles passaram, mas a primeira gravação que eles vão fazer vai ser com um baterista de estúdio, tá? Eu prefiro esse baterista, ele mais certinho e tudo. Beleza. De 6 de junho de 62 a 4 de setembro de 62, 11 de setembro foi a primeira gravação, já vou chegar lá, mas 4 de setembro de 62, começaram as conversas ali dentro dos Beatles com o Brian Epstein sobre o que nós vamos fazer com o Pete Best. Tudo pelas costas do Pete Best. Pete Best só soube que vamos gravar na EMI. Ficou todo feliz, né? Todo feliz. Mas não com você. Mas não com você. Aí que é a tristeza, né? Mas nesse meio tempo não sabem que... E aí os Beatles nunca falaram sobre isso, que aí é coisa de historiador, por isso que eu acho que a gente tem que estudar a história não somente com as pessoas relatando o que aconteceu, mas com outras pessoas envolvidas nisso também, que outros bateristas foram sondados antes do Ringo. Então não era aquele negócio romântico que falam, eles sonhavam em ter o Ringo na banda, e aí falaram que o Pete Best não é bom, primeira pessoa que eles ligaram foi o Ringo entrou. Não, eles tentaram um baterista de Londres, eles tentaram um amigo do Pete Best. De repente até o Andy White, então. De repente até o Andy White. Mas uma coisa que eu fico mais, assim, triste de saber que isso pode ter acontecido é que pode ter havido uma falha na comunicação entre o George Martin e o Brian Epstein. Triste e feliz ao mesmo tempo, porque tinha que ser o Ringo, eu sei, mas talvez de uma outra forma, não sei o que poderia ter acontecido em seguida. Porque o George Martin, de acordo com algumas pessoas que estudam isso também, jamais chegou pro Brian e falou, vocês precisam trocar o Pete Best, senão vocês não vão gravar com a gente. Ele só falou, nós vamos gravar com um baterista de estúdio. Você pega a folha de pagamento do Andy White no Abbey Road, ele tá em várias gravações de bandas que já eram contratadas pela Abbey Road há muito tempo, como baterista de estúdio, sabe? Então as bandas tocavam em shows com um baterista
ia gravar, tocava com Andy White, que era mais preciso, era mais... enfim, era melhor ali do que os outros em alguns aspectos para gravar. Ok. Então vai que a conversa do George Martin era só nós vamos gravar com o Andy White, mas pode manter o baterista. Sim, mas tem uma questão que eu considero essencial. Certo. Tecnicamente, o Pete Best dava conta do recado Aí... ou não dava conta do recado? Porque o Ringo é considerado até hoje um dos maiores bateristas do mundo, Sim. né? Vamos falar sobre o que existe é uma questão técnica. É claro, quando você fala de sacanagem, sabe, fizemos um complô para tirar o Pete Best, mas do outro lado. Aí vamos àquilo que eu falei antes. O que o John falou, que eu falei que eu ia retomar depois? O que o John falou sobre a melhor fase deles? Pena que a gente não tem muita gravação da nossa melhor fase. 60, 62. Aquilo era rock and roll. Quem que vai falar isso tendo uma banda meia boca com um baterista meia boca? Verdade. Quem que vai aguentar um baterista meia boca por 2 anos tocando manhã, tarde e noite? Era almoço e de noite. Eles tinham um show no Cavern Club direto. Tocando com um baterista ruim. 6 horas por noite. Muito mais do que isso. 12 horas por dia tocando em Hamburgo com um baterista ruim. Sabe? E aí o Paul McCartney, em 2 entrevistas no Wingspan dos anos 80 e mais tarde, Paul McCartney fala 2 vezes: o Pete Best era um bom baterista. Numa das entrevistas, nós tínhamos um ótimo baterista. Então não tem isso. Tem uma entrevista que o John descasca o Pete Best. Fala, ele não conseguia manter o ritmo e tal, mas o próprio John se contradisse, porque ele falou nessa entrevista uma coisa, lá na década de 70 ele falou outra coisa sobre o Pete Best. Então você vê que não dá para confiar somente em relatos, né, dos próprios Beatles.